Nós vamos, na aula de agora, estudar um assunto dentro de polinômios que nós chamamos aqui fatoração de um polinômio. Isso é um assunto interessante porque, além de você conseguir escrever um polinômio dessa forma, isso nos facilita muito em resolução de equações polinomiais. Eu vou começar procurando explicar assim, de uma forma teórica, genérica, essa questão da fatoração de um polinômio. Então vamos imaginar aqui que nós temos um polinômio p de x, que nós vamos escrever an x elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 mais a n menos 2 x elevado a n menos 2 mais a n menos 3 x elevado a n menos 3 mais, vamos colocar aqui reticências, como se fosse continuando até o an. Então essa forma aqui genérica de um polinômio de grau n, esse an é o coeficiente numérico, e observe que a partir de um n aqui natural, esse será o n menos 1, quer dizer, se aqui fosse 5, aqui x a quarta, supondo um polinômio completo, Então se aqui é 5, aqui é 4, aqui é 3, aqui é 2, haveria um x elevado a 1 e o termo independente. Então, dependendo do grau, você vem aqui com um grau definido e, nesse exemplo, o x, os expoentes desses x, eles vêm diminuindo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, até chegar ao x elevado a zero, que é o termo independente. Evidente que eu poderia ter um polinômio que não apareça um x elevado a um expoente. Então, nesse caso, ele pode, tipo, x elevado a 5. Ele poderia ser x elevado a 5 e já pular para o termo dependente. Evidente. Mas o que a gente tem aqui é uma forma geral. Então, dado esse polinômio, vamos supor que, vamos dizer, α1 seja uma raiz do polinômio. Certo? Então, eu tenho aqui um número que é a raiz desse polinômio. Se esse α1 é raiz desse polinômio, significa que quando eu substituir o α1 no lugar do x, esse valor numérico do polinômio em α1 é zero. Então, se eu colocar p de α1, eu tenho como resultado, algébrico aqui, na hora que eu coloco α1 no lugar do x, eu vou ter zero. Certo? E evidente que, por conta disso, eu posso escrever isso com uma cara diferente. Então, eu vou escrever o seguinte: esse p de x, que é definido dessa forma aqui, ele vai ser escrito como x menos α1 vezes, eu vou colocar aqui um q de x. Por que eu estou escrevendo x menos α1? Esse q de x aqui é um novo polinômio, tá? Vou botar aqui um novo polinômio. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, quando eu coloco aqui o p de α1, isso daqui é zero. Então, é evidente que se eu colocar α1 no lugar do x, eu vou ter α1 menos α1 que dá zero, isso aqui dá zero. Então, esse fator
é um fator anulante, na medida que eu coloco a raiz aqui, ó, alfa 1 eu anulo, que é uma verdade que a gente já tinha colocado ali em cima, certo? O que representa isso aqui? Representa que se eu pegar, e uma outra questão interessante é o seguinte, que isso daqui é um polinômio. Então, se eu coloco o P de alfa 1 e encontro zero, a gente já viu pelo teorema do resto, né, que quando eu coloco P de alfa 1 igual a zero, isso garante, vou botar até aqui, ó, que o resto da divisão desse P alfa 1 dividido por x menos alfa 1, né, se eu pegar, por exemplo, o P de x e dividir por x menos alfa 1, essa divisão ela tem resto zero. Isso garante que há uma divisibilidade do P de x com x menos alfa 1. Então, por isso que você tem P de x igual a x menos alfa 1 vezes Q de x. Aqui, mais o resto, mas esse resto é zero, já que há divisibilidade. Então, se nós dividirmos o P de x por x menos o alfa 1, né, passando para cá, eu vou ter como resultado dessa divisão o Q de x, que é exatamente esse daqui, certo? Bom, agora, particularmente, vamos olhar para esse polinômio, que foi o resultado da divisão de P de x por x menos alfa 1, tá? E nesse Q de x, que é um polinômio, a gente vai supor que ele, alfa 2, seja raiz de Q de x. Quer dizer, supor que alfa 1 seja uma raiz do polinômio, e esse polinômio aqui é o polinômio P de x, que estava aqui, né, que a gente iniciou. Agora eu estou supondo que esse alfa 2 seja a raiz de Q de x. Da mesma forma que eu fiz aqui, se o alfa 2 é raiz de Q de x, eu posso dizer o seguinte, que o Q de x, que também é um polinômio, é igual a x menos alfa 2 multiplicado por um Q1 de x. Quer dizer, a gente chamou isso aqui de Q de x, aqui eu chamo de Q1 de x. Quer dizer, exatamente da mesma forma que eu escrevi aqui, eu estou escrevendo aqui. Então, se nós pegarmos esse Q de x e dividirmos por x menos alfa 2, a gente vai obter esse Q1 de x, que também é um polinômio, certo? Vamos entender que há uma sequência, né, nessas passagens aqui, há uma sequência demonstrativa. Então, eu posso estar olhando agora, tá, para esse Q1 de x, que é um novo polinômio obtido dessa divisão, supor que alfa 3 seja raiz de Q1 de x. Então agora eu estou supondo que alfa 3 é raiz de Q1 de x. Então, da mesma forma, eu vou escrever Q1 de x é igual a x menos alfa 3, que multiplica Q2 de x. E isso vai ocorrendo, né, até eu obter, né, na medida que eu vou fazendo essa divisão, todas essas raízes do polinômio, na medida que eu vou encontrando, né, fazendo divisões e encontrando
sempre um novo polinômio para ser colocado aqui como produto. Bom, o que fica claro para a gente? Que esse P de x, né, ele, começando daqui, você tem o x menos alfa 1, que multiplica Q de x. Mas o nosso Q de x, né, ele foi escrito como x menos alfa 2 vezes Q1 de x. Observa, ó, teria que botar aqui x menos alfa 2 vezes Q1 de x. Mas o Q1 de x é x menos alfa 3 Q2 de x. Então vamos supor, né, que eu vá fazendo isso até encontrar x menos alfa n, onde seria a última raiz. O que é importante a gente observar aqui? Ó? Que o grau desse polinômio é n. E na medida que eu vou fazendo esse processo, eu vou encontrando raízes que têm essa quantidade exatamente o valor do grau do polinômio. Então isso fica caracterizado o seguinte: se um polinômio é de grau n, esse polinômio admite n raízes. É importante a gente dizer aqui o seguinte, que essas n raízes são complexas. O que significa isso? Significa que ela pode ter raízes imaginárias, né, que é da forma a mais bi, com esse b diferente de zero, né, se o b for diferente de zero, vai aparecer o imaginário aqui. Ou com o b sendo zero. Se o b for zero, esse imaginário, o i, não aparece. Então só aparece a parte real. Quer dizer, significa que é um complexo real, né, ou um complexo imaginário, que tem o i. Isso a gente, numa aula mais à frente, a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente não pode deixar de dizer que as soluções desse polinômio, né, elas são raízes complexas. Quando eu falo complexo, o conjunto dos reais está contido nesse conjunto maior, o universo, que é o conjunto dos complexos. Agora, e admite também o número de raízes, que é exatamente o valor do expoente. Isso vem até caracterizar um teorema fundamental da álgebra, a partir de uma questão que o polinômio, né, de grau n maior ou igual a 1, ela admite, no mínimo, uma raiz complexa. Quer dizer, então, é evidente que esse trabalho nos leva, né, a deduzir ou a concluir, né, esse teorema, que o número de raízes está atrelado ao grau do polinômio. Bom, então, nós vamos aqui escrever, olhar para isso aqui, certo? E dizer o seguinte: poxa, então se eu tenho um polinômio, né, eu posso colocar esse polinômio fatorado, dá sempre assim, x menos uma raiz, x menos a outra raiz, x menos a terceira raiz, x menos a raiz enésima. E aqui eu tenho essa fatoração. Agora, é importante, quando a gente está resolvendo equações polinomiais, isso aqui é um fato que nos leva até a solução de uma equação. Mas a gente não pode esquecer o seguinte: vou repetir isso aqui, ó, x menos alfa 1, x menos alfa 2, x menos alfa 3, x menos alfa n. A gente não pode esquecer que existe aqui um número que é exatamente o coeficiente numérico da variável x elevado ao maior grau. E esse carinha aqui, ele tem que aparecer. Vou explicar por quê. Então esse AN,
exatamente o AN, tá? Ele só olha para ele, é o número que está multiplicando o x elevado a maior grau, ele tem que entrar aqui. Por quê? Porque quando há uma diferença, se eu não colocar esse AN, como está aqui, quando eu multiplicar x, for fazendo toda essa distributividade, eu pego esse por esse, multiplico por esse, pego esse produto, vou multiplicando, o coeficiente numérico do x elevado a maior grau, ele vem aparecendo desse produto aqui, ó, esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse. Os outros x elevado a esses expoentes, eles vão diminuindo. Então o que acontece? Se eu tenho um, aqui aparece um 1. Agora, se aqui fosse 2, por exemplo, se aqui aparecesse um 2, então esse 2, ele surgiria como que é o 2x vezes x vezes x, esse 2 surgiria multiplicando esse x elevado a n, porque na realidade eu tenho n binômios, então eu tenho x também do número de ordem de n, número n. Então, se eu não tiver um número aqui, o coeficiente numérico do x elevado a n é 1. Mas como aqui está, pode ser 1, não estou dizendo que não seja, pode ser 1, mas pode ser 2, pode ser 3. Então, esse AN, na medida que eu vou multiplicando x, vezes x, dá x elevado a n, o AN que aparece aqui é exatamente o AN que vai aparecer aqui nessa representação polinomial. Então, eu preciso colocar isso aqui. Existe um questionamento, mas para resolver uma equação polinomial, eu não preciso, dessa forma, a gente pode até fazer uns exercícios, eu não preciso desse AN, porque na medida que eu coloco aqui, eu consigo achar as raízes. Só que isso aqui é uma lei. Embora esteja aqui na forma algébrica, mas existe uma lei, existe uma representação gráfica. E colocar esse AN, por exemplo, poderia ser 2, poderia ser 3, ou não colocar, isso faz diferença na representação, vamos dizer assim, geométrica desse polinômio. Para determinar as raízes, não, porque se aqui é P de alfa 1, quando eu boto aqui o alfa 1, anulou, depende do AN, anula por causa desse fator ser zero. Se eu boto o alfa 2, anula porque esse fator é zero. Então, aqui não importa. Mas a representação geométrica é importante. Então, eu não posso deixar de escrever, esse polinômio aqui é igual a esse. Não é verdade. Esse polinômio tem aqui o coeficiente numérico de x elevado a n, para ser igual tem que aparecer esse AN. Eu entendendo que esse alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n são raízes do polinômio px. Certo? Isso aqui, por exemplo, fica claro quando você bota assim, olha só, x ao quadrado menos 3x, 1 e 2, x menos x mais 2. Então, as raízes desse polinômio, ele é 1 e 2, menos a soma dá 3 e o produto dá 2. Agora, e esse gráfico, só para a gente brincar um pouquinho aqui, esse gráfico que você tem aqui 1 e 2, e esse termo dependente onde ele porta o eixo y, esse gráfico ele tem essa cara aqui, onde ele está portando aqui no 2. Observe, raiz 1 e 2 e porto, esse ponto aqui é um ponto 0, 2, quer dizer, quando o x for 0, eu admito a ordenada 2. Então, e aqui são os zeros da função, quer dizer, na realidade, quando o y é 0, quando eu fiz o y 0, ou p de x 0, se eu quiser botar aqui chamando p de x, quando o p de x for 0, as raízes são 1 e 2. Agora, se eu pegar esse polinômio e colocar assim, 2x
x ao quadrado menos 3x mais 2, né? Observe que a fatoração do p de x aqui, ó, do jeito que ele está aqui, é x menos 1, x menos 2. Por quê? Porque o coeficiente numérico do x ao quadrado é 1, então aqui é 1. Agora, olhe para esse caso aqui, a fatoração aqui, as raízes são as mesmas. Se você, por exemplo, 2x ao quadrado, eu vou botar assim, menos 6x, 2x ao quadrado menos 6x, mais 4. Vamos supor esse polinômio aqui, não aquele que eu escrevi, esse 2x ao quadrado menos 6x mais 4. Então, esse polinômio, do jeito que ele está escrito aqui, certo? Como eu dobrei a 2x ao quadrado menos 6x mais 4, né? Ele tem as mesmas raízes. Então, as raízes dele, se eu for encontrar, você pode fazer isso, as raízes dá 1 e 2. Né? Por quê? Porque você simplesmente multiplicou o polinômio por 2. Então, como você vai encontrar, resolver a equação igual a zero, quando você multiplica por 2, primeiro membro, segundo membro, você não altera as raízes. Então, o que acontece? O nosso polinômio, que está escrito aqui, ele tem uma fatoração, do jeito que ele está escrito, que é 2, x menos 1, x menos 2. Então, mudou. Esse carinha aqui é 2, mas as raízes são as mesmas. São as mesmas. E esse gráfico, do jeito que ele está escrito ali, certo? Ele muda também. Então, você tem 1 e 2, certo? E aqui, ó, o termo dependente é 4. Então, o nosso, vou botar aqui um p de x, vamos colocar aqui 4. O nosso gráfico, tá? Ele tem uma característica, ele corta esse x nos mesmos pontos, mas o eixo y, enquanto esse corta no 2, né, no termo dependente, esse aqui corta o eixo y no 4. Então há uma diferença entre esses dois gráficos. Há uma diferença entre esses dois gráficos. Né? O que fica, muitas vezes, a gente diz, isso aqui ele não alterou as raízes, mas a representação gráfica daquela lei, particularmente isso aqui é até uma função, a representação disso é diferente, a representação geométrica é diferente. Então a gente tem que tomar cuidado. Ao representar esse polinômio, eu represento assim. Ao representar esse polinômio, eu represento assim. Então, eu estou olhando para a lei, né? Embora, volto a dizer, as raízes são as mesmas. Foi o que eu coloquei aqui. Independente desse AN, as raízes são as mesmas, mas na medida que eu coloco aqui um número, eu mudo a lei. Né? A cara da lei, ela muda. Então, assim, você escreve, né, um polinômio, está escrito dessa forma, né, com essa forma aqui, que é a chamada forma fatorada. Certo? Nós vamos, em cima dessa explicação, fazer um exercício. Tá? Vamos apagar aqui. E para representar aqui, para fazer um exercício, onde nós vamos ter aqui uma aplicação, né, dessa teoria, que é a teoria da fatoração de polinômio. Então vamos pegar aqui um exercício, certo? Vamos ver aqui um exercício. Eu vou inicialmente colocar assim, ó, resolver a equação 2x ao cubo menos 5x ao quadrado
menos x mais 6 igual a zero, sabendo que 2 é uma de suas raízes. Tá certo? Então vamos fazer esse exercício. Então aqui existe uma equação de terceiro grau, que a gente está colocando 2x ao cubo menos 5x ao quadrado menos x mais 6, e essa equação, a gente tem, não vamos aqui ainda escrever a representação do 2 não, nós vamos entender o seguinte: existe um fator que é x menos a raiz, x menos o 2. Né? Por quê? Porque se ele diz que o 2 é raiz, eu tenho o fator x menos 2. E aqui existe um q de x. Essa questão do que eu coloquei, né, de ter que surgir aqui esse coeficiente numérico 2, que é do x de menor grau, ele vem a seguir, porque há um polinômio aqui que ainda está lá, e a gente não conhece. Então não vamos nos preocupar nesse momento com esse 2, porque existe aqui alguma coisa desconhecida, certo? A gente ainda não formou a fatoração completa. Então o que fica claro aqui para a gente que esse polinômio pode ser escrito dessa forma: produto x menos 2 vezes um novo polinômio. Não existe, o resto é zero, porque se isso aqui é raiz, a gente já colocou. Se eu colocar o 2 aqui, isso aqui dá zero. E para que dê zero, aqui só não pode aparecer mais um 4, porque se o resto é 4. Então, se eu botasse aqui 2, daria zero, então ficaria zero igual a 4. Então, isso aqui tem que ser mais zero, que seria o resto. Por isso, essa teoria do teorema do resto. Quando eu substituo 2 aqui igual a zero, significa que esse resto é zero. O resto da divisão desse cara por x menos 2. Então, se nós dividirmos 2x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 6 por x menos 2, eu vou encontrar esse q de x. Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso, dividir. Usando aqui o que nós já falamos anteriormente, em aulas anteriores, que é o método de Brillouin-Ruffini. Então, vamos colocar aqui o x menos 2 igual a zero, se eu boto igual a zero, o x é 2, anula 2 menos 2, então esse 2 que anula isso aqui entra aqui. Depois aqui os coeficientes numéricos, observando 3, 2, 1, x elevado a zero. Então está completo, então não tem que colocar nenhum campo aqui, zero. Bota os números, 2, menos 5, tem que entrar com o sinal, menos 1, não apareceu 1, é menos 1, e aqui o 6. E a gente repete esse 2 e faz assim, 2 vezes 2, 4. Multiplica esse por esse. 2 vezes 2, 4. E soma com esse carinha que é o cara seguinte. Então 2 vezes 2, 4. 4 menos 5, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 somado com menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 somado com 6 dá zero. Então veja que é aquilo que nós colocamos. Se eu pegar esse polinômio aqui e dividir por x menos 2, o resto dá zero. Isso aqui é o resto. Certo? É o resto. E o nosso q de x, como aqui é de grau 3, aqui é de grau 1, 3 menos 1, isso aqui é do segundo grau. Q de x é do segundo grau. A gente pega x ao cubo, divide por x. Então, o grau é a subtração de 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Então, grau 2. Então, vou escrever 2x ao quadrado menos o x menos o 3. 2x ao quadrado, segundo grau, eu vou descendo. Menos 1x menos 3.
Então, o que ocorreu aqui? Ocorreu que o 2x ao cubo menos 5x ao quadrado menos x mais 6 pode ser escrito assim, ó, x menos 2, que multiplica o q de x, que é 2x ao quadrado menos x menos 3, que é o q de x. Ah, mas isso aqui pode ser fatorado. Então vamos olhar para esse q de x e buscar uma fatoração para ele. Então, para que eu consiga essa fatoração, eu preciso ter as raízes dele. Para escrever x menos uma raiz, tem duas raízes, x menos a outra raiz. Então, eu vou igualar 2x ao quadrado menos x menos 3 igual a zero, porque isso aqui é de fácil resolução. Então, sempre que cai numa equação de segundo grau, se eu quiser fatorar, eu devo estar... Agora eu estou fatorando isso aqui, ó, isso. Então, se eu resolvo a equação, eu acho as raízes e a partir das raízes eu escrevo a fatoração. Eu estou olhando para a fatoração de um trinômio de segundo grau. Então, veja, x igual menos 1, quer dizer, se eu coloco a fórmula, lembra? Apenas lembrando, tá? Isso aqui é uma coisa que o pessoal já sabe. X igual, né? Se você tem ax ao quadrado, melhor, vamos escrever a equação. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, o nosso x é igual a menos b, está aqui, ó, menos b, mais ou menos, raiz de b2 menos 4ac, que é o discriminante, né? 4ac, sobre 2a. Esse B2 menos 4ac ele é chamado de discriminante porque ele discrimina o número de raízes. Dependendo se o B2 menos 4ac for igual a zero, admite duas raízes reais. Se o B2 menos 4ac for maior que zero, duas raízes reais iguais, né? Quando o B2 menos 4ac é igual a zero. Se o B2 menos 4ac é maior que zero, aparecem duas raízes reais distintas. Se esse B2 menos 4ac for negativo, você tem raízes complexas. Quer dizer, na realidade, toda equação ela admite raízes complexas, podendo ser reais ou complexas. No caso da equação do segundo grau, ou ela tem raízes reais, no sentido 2, 4, menos 5, meio, raiz de 2, ou ela tem só raízes complexas. Aí é uma questão que a gente vai estudar na frente, que a raiz complexa surge de forma conjugada. Então, não existe uma situação que numa equação de segundo grau admite uma raiz, vamos dizer assim, real e uma imaginária, vamos chamar de imaginária. Ou as duas são reais ou as duas são imaginárias, que aparece nessas imaginárias, o imaginário puro único. Então, uma questão assim, para quem ainda tem dificuldade, eu tenho que falar isso lá na frente. Mas o que é importante é que vai admitir raízes complexas, ou real ou imaginárias, que são conjuntos complexos. Ele é universal, ele engloba tanto os reais como os imaginários. Bom, então, ao resolver essa equação, eu vou ter menos, o b é menos 1, menos com menos dá 1, né? Mais ou menos, raiz de b2, o b é menos 1, menos 1 ao quadrado dá 1, menos, com menos dá mais, 4 vezes 2, 8, 3 vezes 8, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, sobre 2 vezes 2, 4. Então, nós vamos ter o nosso x igual a 1 mais ou menos, 24 mais 1 é 25, raiz de 25 é 5, sobre 4, que é o 2 vezes 2. Então, nós temos duas raízes. 1 menos 5 dá menos 4 sobre 4 menos 1, e 1 mais 5, 6, né? 6 quartos, que na forma redutível, 3 meios. Então, esses dois aqui são raízes dessa equação de segundo grau. Então, se eu olhar agora para esse polinômio, né,
Por isso que às vezes com exemplo ele fica melhor de você ver, isso é fato. Às vezes você fica de uma forma muito genérica, e até para a gente, professor, fica difícil de você explicitar, né, isso, fazer se entender. E aqui, eu acho que fica bem claro, quando eu olho para esse polinômio, estou fatorando ele, certo? Eu estou observando ele aqui, que ele tem duas raízes, é x, quando a raiz é menos 1, aqui tem que ser x mais 1, para que quando eu coloco menos 1 com mais 1 anulo. Então, na fatoração, eu devo colocar x menos a raiz. Então, x menos com menos, x mais 1, para exatamente zerar esse fator. Quando aqui é negativo, aqui aparece positivo. Aqui era positivo, então aqui vai aparecer x menos 3 meios. Na hora que eu colocar o 3 meios aqui, 3 meios menos 3 meios anula. Agora, ao olhar para esse polinômio, que é exatamente aquele aqui de x que eu falei, né, no início, ele vai gerar aquele AN que aparece aqui. Por quê? Porque nessa fatoração, observa que o coeficiente numérico de x ao quadrado, que é o do grau desse polinômio, é 2. Então aqui, ó, olha o 2, aquele 2 que eu falei, que era exatamente o 2 do polinômio. Então, o que acontece? Quando eu escrevo agora esse polinômio aqui, ó, 2x ao cubo, menos 5x ao quadrado, menos x mais 6, e vou escrever a fatoração, eu vou escrever assim, ó, x menos 2, está aqui, ó, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 3 meios, vezes o 2. O 2 apareceria aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. O 2 está aqui, ó. Que eu copiei e coloquei aqui embaixo. Certo? 2, que multiplica x mais 1, x mais 3. Mas esse 2, como é um fator, né, você pode fazer a comutatividade, então você vem e escreve esse 2 aqui na frente, ó. 2, x menos 2, x mais 1, x menos 3 meios. Então você escreveu esse polinômio numa forma fatorada, onde as raízes são, olha aqui, ó, as raízes 2. Por quê? Porque se você botar o 2 aqui, ó, 2 menos 2 anula, né, dá zero. Menos 1, olha aquele menos 1. Menos 1 mais 1 anula esse fator, então gera o zero. Tá? A raiz, quando você coloca aqui, ela vai anular o polinômio. Então aqui, ó, se eu tenho um fator nulo, menos 1 com mais 1 é zero, não importa os outros. Isso aqui é 1, 0, são fatores, vai dar igual a zero. Então, menos 1. E o outro é 3 meios. Se eu botar 3 meios menos 3 meios, isso aqui dá zero. E esse polinômio dá igual a zero. Então, essas raízes são as raízes dessa equação que nós temos aqui no exercício. Então, resolver essa equação, sabendo que 2 é uma de suas raízes, a gente fez. Então, recapitulando, em caso desse tipo, né, de um exercício onde a equação é do terceiro grau, né, ele é da uma raiz, você segue essa rotina. Pega esse polinômio, tá, e divide por x menos a raiz, que é dado. Encontra o q de x. Como esse q de x é do segundo grau, né, e você quer fatorar, você vai resolver essa equação do segundo grau e vai encontrar as raízes, sempre vai ter raízes. Então, raízes complexas, tá, que a gente já colocou. Então, você vai, ao resolver essa equação, você vai achar as outras duas raízes. A partir desse momento, você coloca, né, essa fatoração do polinômio de segundo grau. E você basicamente já encontrou as raízes, acabou. Isso aqui é apenas gente melhorando o nosso trabalho matemático, mas as raízes, uma é 2 e as outras são exatamente essas duas que você encontrou aqui na resolução da equação de segundo grau. Mas para que fique claro, né, a gente colocou o polinômio e colocou a forma fatorada do polinômio, não esquecendo
exatamente do que a gente vem falando aqui, né, nessa aula, desse coeficiente numérico, que é exatamente o coeficiente numérico do polinômio dado. Gente, é isso. Obrigado.